Junto da propriedade float, nós temos a propriedade clear. Qual que é a ideia da propriedade clear? Essa propriedade ela tem a função de controlar o comportamento de elementos que apareçam no fluxo do documento, ou seja, após aplicar a propriedade float. Vamos supor que em determinado momento ali do meu conteúdo, eu quero fazer com que a partir de um determinado elemento, seja um título, seja um texto ou uma imagem, a partir daquele elemento a propriedade float deixe de existir, né? E os elementos voltem para o fluxo natural, que é um embaixo do outro. A partir disso eu aplico no elemento que eu quero que a propriedade float deixe de existir. Então eu tenho algumas possibilidades. Left, ele vai fazer com que elementos que tenham propriedade float left percam a sua função. Então a partir do elemento que eu apliquei o clear, o float left deixe de existir. Right seria para elementos que tenham float right aplicado. Both, que seria nas duas direções, seja, tanto elementos que têm float left ou float right. A partir do elemento que eu aplicar o clear, o float deixa de existir. Ou none, que é basicamente a mesma coisa que eu não tiver colocado, ou seja, ele não vai perder a função do float. Tá? Então, se eu visualizar aqui, por exemplo, eu tenho uma tag MG, que é a minha imagem do café. Eu tenho o título H2, parágrafo, um título H3 de nível 3 e outros parágrafos. Se eu aplicar a propriedade clear both a partir do H3, eu faço com que, ao invés desse elemento aqui, desse H3, que é o meu título de nível 3, vira e ser encaixado aqui à direita da imagem, porque a imagem está com float left, a partir do elemento que eu apliquei o clear both, ele perde a propriedade de flutuação do elemento e coloca os elementos no fluxo original, no fluxo vertical, que é um abaixo do outro. Então eu tenho três possibilidades: aplicar o left, right ou both ali para os elementos dentro da minha página. Então, ao aplicar o clear, a propriedade float a partir daquele elemento deixa de existir. Vamos visualizar um exemplo disso. Vamos voltar para o nosso código que nós estávamos aplicando as propriedades aqui. E vamos supor que a partir, por exemplo, desse parágrafo, eu vou colocar aqui uma class no parágrafo. E vou colocar aqui o nome parágrafo, tá? Só para você visualizar o exemplo. Se eu, dentro do meu CSS, eu vir aqui e falar que o elemento que tem a class parágrafo vai receber a propriedade clear. Se eu falar que a propriedade clear vai ser aplicada para elementos que tem float right e vir atualizar minha página, nada vai acontecer. Por quê? Porque o parágrafo que eu estou analisando e estou visualizando, ele está apenas sob o efeito de um elemento que tem um float left, não float right. Essa imagem tem float left. A de cima tem um float right, mas o texto não está ao lado dela, não está encaixada ao lado dela. Então, se eu vir aqui e modificar isso para clear left e atualizar, você pode visualizar que a propriedade clear a partir do texto deixou de existir. Então, clear left, todos os elementos que possuem, por exemplo, o float left aplicado a ele, deixam de existir a partir do elemento que eu apliquei. A outra propriedade que eu posso aplicar é o clear both, seria em todas as direções. Então, tanto se o img2 tivesse um float left ou um float right, eu atualizei, a propriedade deixa de existir. Tá? Então, o float faz o elemento flutuar, o clear faz o elemento a partir de onde eu apliquei perder a flutuação e voltar para o fluxo vertical, que é o padrão para os elementos, ou seja, um abaixo do outro. Beleza? E a próxima propriedade que nós vamos ver é a propriedade position, que ela vai trabalhar sobre o posicionamento de um determinado elemento dentro da nossa página.
Então, para posicionar elementos, a gente precisa inserir algumas coordenadas, tá? Essas coordenadas são definidas pela propriedade left, right, top ou bottom. E se baseiam na propriedade position. Existem 3 valores específicos que você pode ver aqui no material para a propriedade position. Fixed seria a ideia de você definir uma posição fixa para o elemento dentro da página. Você já foi, por exemplo, visitou um site que o cabeçalho da página ela não some, mesmo que você role a barra de rolagem, o cabeçalho se mantém na mesma posição, ele não rola junto com a página. Então, normalmente, esse tipo de elemento trabalha com a propriedade fixa, ou seja, aquela propriedade, aquela posição não vai mudar para aquele elemento. Relativo e absolute, que seria as outras 2 formas que nós vamos visualizar nos próximos exemplos. Então, a primeira position que nós vamos visualizar é o position fixed, que é a ideia de você posicionar um elemento em uma posição fixa da tela, a partir da coordenada que você definir. Então, à medida que a página é rolada, por exemplo, o elemento não vai mudar a posição. Então, por exemplo, se eu fizer o exemplo aqui, aplicar uma div teste a uma determinada página, e abaixo dessa div teste eu tiver vários textos, e por exemplo eu apliquei aqui uma largura de 200 pixels, uma altura de 200 pixels, uma cor de fundo verde e um position fixo para o elemento, essa posição vai ficar fixa independente da tela. Se eu rolar toda ela para baixo, esse elemento não vai sair dessa posição, vai se manter aqui, mesmo com a barra de rolagem. A segunda forma que nós temos, e a gente vai ver depois o exemplo de cada uma delas, é utilizar o position relativo. Ele posiciona o elemento em relação a ele mesmo, ou seja, o ponto inicial vai se basear onde eu inserir o elemento dentro da minha página. Se eu não tiver nada antes dele, então o ponto inicial vai ser o início da página. Se eu tiver, por exemplo, um título e alguns textos e colocar essa div, por exemplo, essa divisão embaixo desses textos, a posição inicial é ali. Então, se eu aplicar uma propriedade left e aplicar algum valor, ele vai direcionar um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita e assim por diante. Então, o elemento com position relativo, eu tenho aqui uma div teste com um parágrafo e uma outra div aqui que eu chamei ela o identificador de teste int, tá? Qual que é a ideia dele? O posicionamento inicial do elemento que tem o teste int é o seu canto superior esquerdo. Se eu aplicar um left para ele, um bottom, então eu vou fazendo o direcionamento para esse elemento. Então, nesse caso aqui, eu apliquei toda a formatação, que você pode ver o resultado à esquerda. E a partir disso, eu apliquei ao elemento que tem position relative, que eu apliquei a propriedade position relative, uma propriedade top 70 pixels. O resultado disso, eu vou ter um espaçamento a partir do topo, ou seja, a partir da posição inicial dela, que é o canto do elemento, que é o canto superior esquerdo, de 70 pixels no topo. Então, ele vai dar um espaçamento no topo. Se eu aplicar left, então ele vai dar um espaçamento à esquerda. E assim sucessivamente. Tá? Então, espaçamento no topo de 70 pixels a partir do ponto inicial. E a terceira propriedade aqui que a gente pode aplicar no position, o terceiro valor, é o position absolute. Qual que é a ideia do position absolute? O position absolute vai fazer com que o elemento, ou seja, nesse caso aqui que a gente está visualizando as divisões, ela se posicione em relação ao início do seu elemento pai. Lembra que a gente viu um pouco sobre DOM na última aula? Que falava sobre elementos pais, filhos? Então, ele vai se posicionar em relação ao início do elemento pai, ou seja, da subdivisão ou do elemento
que é o seu pai, desde que o pai tenha um position definido para ele, tá? Então a gente vai ver um exemplo disso. Nesse caso aqui, ó, eu tenho a div maior, que é a verde, e a div menor, que é a amarela. O ponto inicial que é considerado para o position absolute é o ponto inicial do pai, que é o canto superior esquerdo. Então, a partir do momento que eu aplico position absolute ao elemento amarelo, eu faço com que esse elemento seja posicionado no início do seu pai. E aí, se eu aplicar um top a ele, por exemplo, ele vai dar um espaçamento no topo em relação ao pai. Então percebam, ó, o position relative fez com que o elemento se posicionasse em relação a ele e desse um espaçamento em relação a ele. O position absolute fez com que o elemento se posicionasse em relação ao pai. Independente se já tem conteúdo dentro dele, ele vai se posicionar no início do pai, tá? E aí o espaçamento que eu dou de 70 pixels vai ser em relação ao seu elemento pai. Uma coisa que é interessante a gente entender a partir de agora é que o position ele não é utilizado para criar as estruturas, para diagramar a estrutura do layout da nossa página. Ele é apenas para elementos específicos ali dentro da página, tá? Eu não uso o position para estruturar toda uma página. A gente vai ver algumas propriedades à frente que vão nos ajudar a estruturar páginas. Position ele é específico para alguns elementos, coisas mais simples, né? Como posicionar um determinado elemento na tela ou algo do tipo. Beleza? Normalmente a gente utiliza a propriedade float para junto com as divs para criar essa estrutura. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Beleza? Então vamos visualizar um exemplo aqui na nossa página. Eu vou abrir o editor de código aqui para nós visualizarmos e vou criar duas divs. Então eu vou colocar aqui D1, que é a nossa primeira subdivisão, e a segunda, que eu vou chamar de D2. O que eu vou fazer aqui? Dentro do CSS, eu vou falar que a D1 vai ter uma largura de 200 pixels, vai ter uma altura de 100 pixels e um background color vermelho. A D2 ele vai ser um pouco menor, então 100 pixels, 50 pixels, uma cor azul. Atualizando, eu tenho esse resultado: 200 pixels, 100 pixels, o vermelho, 100 pixels, o azul, e 50 de altura, o azul. Beleza? Então, vamos pensar aqui na nossa primeira propriedade. Vou aplicar no D2 o position fixo. Vou aplicar ele left 0 e top 0. Quando eu atualizo, quando eu utilizo o position fixa, ele se posiciona em relação à tela. Então a posição 0, left 0 e top 0 é a parte superior aqui, ó. Top 0 de espaço e left 0 de espaço. Se eu quisesse posicionar à direita, por exemplo, então right 0 e top 0. Vou voltar aqui para o left. E o que você pode perceber aqui? Se eu adicionar, por exemplo, vários textos aqui, eu vou colocar aqui, ó, P parágrafo. Só para a gente fazer alguns testes. Vou copiar várias vezes aqui só para criar a barra de rolagem. Ó, criou a barra de rolagem, independente se eu estou rolando a página, ele se mantém na posição fixa, tá? Então essa é a primeira exemplo, a primeira ideia, que é o position fixo. O segundo tipo de posicionamento que nós temos é o posicionamento relativo, que vai ser em relação ao próprio elemento. Então eu vou colocar aqui, ó, position relativo. Se eu atualizo a minha página, você pode ver que ele voltou para a posição original dele, que como ele é o segundo elemento, ele vai estar na segunda posição ali, depois do elemento vermelho.
Então, se eu aplicar, por exemplo, um top de 30 pixels e atualizar, ele vai posicionar o elemento 30 pixels abaixo da posição inicial dele, tá? E a terceira possibilidade que nós temos, eu vou modificar e colocar o D2 aqui e vou colocar um parágrafo para você ver que ele não vai iniciar no começo, que é parágrafo. Atualizei, beleza. Olha, ele está posicionado abaixo aqui, vou tirar o top. A posição relativa dele é em relação a ele mesmo. Agora, se eu aplicar no D1 um position relativo, que o D1 é o vermelho, ele vai ficar posicionado em relação a ele mesmo, e aplicar no D2 um position absolute e colocar, por exemplo, top 0 e left 0 e atualizar, ó, ele está posicionado, independente do texto que tem ali, na posição 00 do seu pai. Diferente se eu fizer position relativo e atualizar, ele está posicionado em relação onde ele iniciaria normalmente. Position absolute em relação ao seu pai. Beleza? Então, só para a gente visualizar um exemplo bem interessante aqui, inclusive é tema do desafio que vocês têm um pouco à frente, eu vou criar uma div que eu vou chamar essa classe de bandeira. Vou criar uma bandeira aqui utilizando HTML e CSS. Vou colocar outras 3 divs aqui. Todas elas com uma classe. Eu vou chamar aqui de D1, class D2 e class D3. Vou vir no meu CSS, eu já não tenho mais nada aqui, e vou começar a formatar. Então, bandeira vai ter uma largura de 300 pixels, uma altura de 100 pixels. E para iniciar, eu vou colocar um background color red, só para a gente visualizar a estrutura da nossa bandeira. Então eu tenho aqui 50, a primeira estrutura, que é a vermelha. Vou falar que o D1, por exemplo, ele vai ter uma largura de 100 pixels, uma altura de 150 pixels, que vai ser a altura máxima da bandeira. E eu vou colocar um background color aqui blue, tá? Depois eu vou mudar todas as cores para ficar mais parecido com uma bandeira, tá? Então, blue. Quando eu atualizo, olha, eu já tenho esse elemento dentro do vermelho. Vou falar que o D2 vai ter uma largura de 100 pixels, igual ao outro, uma altura de 150 e um background color yellow. Atualizei, tá abaixo. E vou falar que o D3 vai ter as mesmas propriedades, tá? Com a diferença que a cor dela vai ser green. Atualizei, eu tenho o resultado aqui. O que eu quero é que esses elementos estejam dentro da bandeira, sejam posicionados um ao lado do outro na bandeira que eu preciso, tá? Então, o que eu preciso fazer a partir disso e como que eu vou fazer com que o azul, o amarelo e o verde estejam um ao lado do outro? Eu posso aplicar a propriedade aqui tanto no D1 como no D2
como no D3, float left. Atualizando, agora eu tenho todos os elementos. O azul flutuou à esquerda, o amarelo flutuou à esquerda, como ele já tinha um azul, então ele se encaixa logo após o azul, e o verde também apliquei o float left. Consequentemente, eu tenho 3 posições que se assemelham a uma bandeira, beleza? Se você quisesse, por exemplo, vou tirar o D2 e o D3 aqui. E se eu quisesse, por exemplo, fazer com que o D2 fosse posicionado no meio, por exemplo, ou o D2 fosse arredondado. Então, por exemplo, 100 pixels, background color blue, eu poderia aplicar aqui, ó, border radius 50%. Atualizando, eu tenho o elemento azul. Então eu poderia, por exemplo, aplicar ao elemento bandeira position relative, e agora eu vou fazer com que o D1 se posicione em relação, vou tirar aqui, se posicione em relação ao pai, então absolute. E eu vou aplicar, por exemplo, top 25 pixels. Salvei, atualizei. Left 100 pixels, por exemplo. E eu posicionaria o elemento ali a partir da visualização da minha bandeira. Então, posiciono ao topo, um espaçamento, e à esquerda. Tá? Então, eu consigo trabalhar com o position para eu posicionar elementos exatamente onde eu quero. Seja em relação à tela, em relação a ele mesmo, ou em relação ao seu elemento pai. Beleza? A gente fica por aqui. Até a próxima aula.